não há sinal de que os ucranianos irão consentir. Assim, o avanço russo nessas duas formas particulares parece também ser endossado pelas observações de Trump. Ele repetidamente disse, e eu tentei registrar isso na impressão de Dances with Bears, que ele está a dizer, talvez tenhamos de os deixar resolver isso entre eles. Ele tem usado repetidamente essa frase, talvez tenhamos de deixá-los resolver isso entre eles. Isso é entendido em Moscovo como um incentivo para uma ofensiva acelerada para o oeste. Não para arriscar baixas russas, mas para acelerar a guerra elétrica, para acelerar os avanços terrestres, para, por assim dizer, completar as 4 regiões inteiras e afastar cada vez mais profundamente a capacidade ucraniana, da NATO, britânica, francesa, alemã e americana de atingir o interior russo com drones e mísseis. Parece que Trump está a declarar, avancem com isso, finalizem rapidamente. Ele aparenta estar a sugerir que estou a abdicar do cessar-fogo. Ele está a desistir dessa palavra com C, que foi uma ênfase há 2 semanas quando a Cimeira de Budapeste foi cancelada, e em vez disso está a escolher a outra palavra com C, capitulação. Capitulação, né? O que significa? Vamos discutir isso. Pois é uma operação secreta onde os neokuan britânicos e outros estão envolvidos. Zelensky ainda conserva a sua autoridade política. Sim, sabemos que os britânicos parecem favorecer um sucessor como o general Zaluzhny, o embaixador atualmente em Londres. Lemos tanto nos meios de comunicação ucranianos como nos meios alternativos nos Estados Unidos e em Moscou. Comentários de que os e o Aura podem favorecer um regresso ao poder de Poroshenko. E Poroshenko, o antigo presidente, é mencionado como um dos principais impulsionadores em Kiev da presente campanha anticorrupção, que está a atacar os aliados de Zelensky, especialmente Timur Mindich e German Golushenko, um ex-ministro da Energia, agora ministro da Justiça, e Dmitry Basov, o chefe da Energoatom, a empresa de utilidade pública ucraniana. A atual campanha anticorrupção concentra-se no desvio de algo como 10 a 15% de parte da ajuda externa que tem sido destinada à proteção, reconstrução e reparação da capacidade ucraniana de resistir à guerra elétrica. Estou surpreendido, tendo acompanhado a corrupção ucraniana durante muitos anos, que a comissão ou a taxa de desvio fosse apenas de 10 a 15%. Eu teria esperado que fosse até 30%, mas 10 a 15% é uma soma muito grande de dinheiro. E o objetivo aqui é usar esta investigação sobre a corrupção dos contratos de construção de energia para destruir Zelensky. Ao mesmo tempo, estamos cientes de que existem campanhas de vários tipos para capitular no Estado-Maior, de modo que o general Syrski seja substituído por um de vários candidatos, todos eles intimamente ligados ao movimento Azov. Ok, neste momento não estou em posição. E existem comentários russos, assim como comentários europeus, que não estão em posição de afirmar quais são as operações secretas da CIA, MI6 e outras potências. O que estão a realizar, o que pensam que estão a fazer para reconstruir ou preparar o Estado-Maior para a capitulação e continuação. Uma coisa seria que o movimento Azov, a base neonazi na Ucrânia, já entende que a guerra terminou, que a guerra será perdida. E estão a preparar uma base, uma estrutura de comando, uma posição de recuo baseada em Lvov, talvez situada entre Kiev e Lvov. Isso representaria a sua capacidade contínua de se defender, obter financiamento do Ocidente e prosseguir com a guerra contra a Rússia. Estas são operações secretas com o objetivo potencial de alterar o regime ucraniano. Isso aparenta ser uma capitulação inicial, mas simboliza a continuação do conflito contra a Rússia no futuro.
Isso é longo e complicado porque são complicações políticas. Existem complicações militares à medida que o país enfrenta cortes de eletricidade ou de aquecimento e a destruição da sua capacidade de funcionar durante este inverno. Depois temos operações encobertas, cujos detalhes podemos apenas adivinhar, mas não conseguimos entender exatamente qual seria a política do Zenile-Qua. Como dizemos, a política do Zenile-Qua que Trump menciona é muito simples. Ele só consegue proferir slogans simples, deixem-nos lutar. Bem, suponhamos que eles lutem e a Rússia vença. O que é que ele vai dizer então? E é exatamente aí que nos encontramos atualmente. Estamos numa fase de transição entre abandonar a ideia de vitória e aceitar que o que emergirá dos escombros serão os termos russos, estabelecendo uma base para continuar a travar a guerra no futuro. Isso são muitos podcasts por vir, mas não agora, esta noite. Sim, precisamente. John, de que maneira a Rússia percebe o exército ucraniano após qualquer tipo de acordo na Ucrânia? Um exército sem armamento pesado, sabe? Estou a falar dos tanques, dos mísseis de longo alcance, dos mísseis de curto alcance que podem atingir o território russo e dos caças. De que forma isso será? De que maneira eles percebem? Como é que desejam o lado ucraniano? Bem, o lado russo foi extremamente claro no seu detalhado plano de 32 pontos para o acordo de paz, com o objetivo de terminar a guerra, que foi apresentado em Istambul no início do mês de junho, e já discutimos sobre isso em várias ocasiões. Os pormenores necessitam de ser negociados, mas isso não está a acontecer. Nunca houve uma tentativa por parte dos Estados Unidos de reconhecer ou negociar esses termos. Nunca houve disposição da Ucrânia, Reino Unido, França ou Alemanha para negociar esses termos. Perguntou quais são? Bem, uma zona desmilitarizada suficientemente profunda para proteger a Rússia de uma retomada de ataques de drones de longo alcance ou de mísseis de longo alcance, seja na Novorossia, nas 4 regiões da Crimeia, ou mais para o interior da Rússia, como está a ser atacado agora. Sem partilha de inteligência, sem alvos, sem envolvimento operacional de qualquer poder da NATO na Ucrânia. Portanto, todo o pessoal estrangeiro, operativos de inteligência, planeadores militares, tudo isso tem de ser removido. A NATO não pode ter uma posição na Ucrânia. Não é simplesmente a Ucrânia prometer não aderir à NATO. Já é, de facto, uma plataforma de combate da NATO. A posição russa é a remoção de todas as forças estrangeiras. Isso deixaria uma capacidade de autodefesa no território ucraniano, que teria funções policiais, funções de segurança, com, digamos, armas relativamente leves para policiamento e segurança do território restante. Isso nunca foi aceite e ainda não está a ser aceite por ninguém do lado dos Estados Unidos, do lado europeu ou do lado da NATO, mas seria um remanescente a defender-se de si mesmo, essencialmente uma função de policiamento entre essa entidade policiada. Haveria uma zona desmilitarizada na qual não poderiam ser lançadas armas pesadas ou capacidades de drones contra a Rússia. E então chegaria a linha ocidental que marca as 4 regiões ou as novas regiões da Rússia de Donetsk, Lugansk, Zaporozhia e Kherson, além da Crimeia. É isso. Respondi a sua pergunta? Sim. Então, John, gostaria de regressar à discussão sobre a política de mudança de regime. Houve um ataque terrorista em Delhi, na Índia, e de que maneira isso se enquadra no panorama mais amplo do que está a ocorrer com a administração de Trump e a política de mudança de regime? E, sabe, é de certa forma surpreendente para mim que Donald Trump, antes de ser eleito, criticava este tipo de política de mudança de regime. E agora ele está literalmente a fazer tudo aquilo que criticava antes, e ele é, parece-me, a principal face de, sabe, por que razão estamos, sabe, sempre que falamos sobre George Soros, este tipo de movimento.
O Zaid, ele criticava por causa disto, a política de mudança de regime. Mas ele faz isso com tudo o que tem. Qual a sua opinião sobre o que ocorre na Índia e por que a Índia é relevante? Por que é importante para a visão global? Certamente, vamos lá, para o público que possivelmente não esteja completamente familiarizado, nas últimas 48 horas ocorreu uma explosão de um carro-bomba nas imediações do Forte Vermelho, em Velha Delhi. O automóvel, juntamente com os seus ocupantes, aparenta ter sido, e isto é um tributo à celeridade com que as forças de segurança indianas e as investigações conseguiram identificar a origem, a organização responsável pelo veículo, parece ter sido parte de uma operação terrorista meticulosamente planeada por um grupo reconhecido como Jaish-e-Mohammed, Johem, que possui a sua base e apoio militar no território do Paquistão. Parece que os 3 indivíduos no carro morreram e pelo menos 6 transeuntes também perderam a vida no ataque. Tenho estado a consultar diversas fontes indianas, algumas das quais alertam que, enquanto a investigação está em progresso e identifica de forma clara a organização GEM, peço desculpa, Jaish e Mohammad como estando envolvida. Há muitas perguntas ainda sem resposta, mas deixe-me tentar e dar-lhe, perdoe-me, o que parece ter acontecido. Por um lado, as forças de segurança indianas conseguiram prender e apreender uma quantidade muito grande, quase 3 toneladas, cerca de 3.000 quilogramas de explosivo de alto poder RDX e outros tipos de explosivos nos dias e horas que antecederam o incidente de bombardeamento do Forte Vermelho. Todos eram membros do grupo Jaish-e-Mohammed J. E embora tenham sofrido perdas significativas durante a Guerra da Índia com o Paquistão no início do ano, entre abril e maio, estavam a retomar as operações, e isso é importante. É bastante incomum que um grupo terrorista que recebe apoio do governo do Paquistão retome as suas operações após uma derrota tão recente. Essas pessoas e alguns dos seus líderes foram incentivados, segundo eles próprios afirmaram, pelo aparente restabelecimento da relação dos Estados Unidos da América com o Paquistão e declararam-no publicamente. Isto levanta uma questão muito importante sobre se esta operação do GEM falhou na altura, e voltarei a como isso parece ter acontecido, mas tinha um objetivo operacional e estratégico subjacente. Isso, e esta é uma questão importante. Foi incentivado pelo Paquistão com a convicção de que possuía o apoio dos Estados Unidos da América para este tipo de operações destinadas a enfraquecer o governo de Modi na Índia. Neste momento, alguns pontos importantes devem ser considerados. Parece que, devido à vigilância rigorosa e à eficácia das forças de segurança indianas, juntamente com a apreensão de um grande carregamento de explosivos algumas horas antes desta operação, esses indivíduos entraram em pânico e decidiram mover o seu veículo carregado de nitrato de amônio. Não tenho a certeza de quais eram os químicos, e não houve nenhum anúncio oficial sobre os químicos RDX. Foi o explosivo RDX, ou foi alguma outra forma de explosão que não demorará muito a ser anunciada publicamente na Índia. Agiram em pânico porque a organização estava a ser progressivamente mais detida, com os seus arsenais de armamentos e explosivos apreendidos. Agiram em pânico, estavam a avisar deliberadamente o Forte Vermelho, um símbolo da independência indiana, ou eram capazes de se mover para outro lugar? Os explosivos detonaram por acidente ou foi calculado? Estas são incertezas agora, mas aqui estão alguns pontos importantes para o nosso público entender. Primeiro, a grande questão na Índia. Todas as minhas fontes estão a perguntar isso.
está a ser perguntado e discutido. Será que este renascimento das operações J na Índia foi encorajado pelo Paquistão? Porque o Paquistão está encorajado a acreditar, fortalecido, poder-se dizer, pela relação próxima que o presidente Trump desenvolveu conosco em Monia, o chefe das Forças Armadas do Paquistão e o chefe de facto do Paquistão. Havia uma conexão desse tipo? Interrogação. Em segundo lugar, o timing. Por que motivo é que isto ocorreu naquele momento específico? Por que razão é que esta organização estava preparada e pronta para entrar em operação? Qual é o significado de agora, neste momento, em novembro, onde nos encontramos a 1111? O grande evento que se aproxima na Índia é no dia 6 de dezembro, que é a visita de Estado do presidente Putin para se encontrar com o primeiro-ministro Modi em Nova Delhi. Existia alguma operação previamente planeada em relação à visita do presidente Putin a Nova Delhi? A proximidade, a importância da visita russa a Delhi, todas estas são questões importantes que estão a ser colocadas neste momento em Delhi. E estou apenas a dar-lhe o início das respostas. E espero que você e o nosso público compreendam que as perguntas estão relacionadas com a questão que colocou. O Paquistão sente-se encorajado por Trump a aumentar a pressão sobre a Índia. A Índia é considerada por elementos da administração Trump, pelos operadores da Covid da administração Trump, pelos comandos militares da administração Trump. A Índia é considerada como um potencial aliado em oposição aos interesses dos Estados Unidos, especialmente considerando que a China é vista como um alvo. Temos visto o presidente Trump a manter relações muito amigáveis com o primeiro-ministro Modi. As minhas fontes indicam que, do ponto de vista indiano, há a crença de que Trump inveja Modi, pois o primeiro-ministro consegue resistir aos Estados Unidos. A resistência aos Estados Unidos, em termos de guerra comercial e militar, é demonstrada pela Rússia, Irão, Venezuela, China e Índia. Estas são as principais formas de resistência àquilo que podemos chamar de doutrina de Trump, de obliteração, e as operações do Ser-Shakiwa para mudança de regime durante a Covid. Já falamos da obliteração. Destacamos a mudança de regime. Este ataque pode ser talvez um acidente, uma detonação acidental, mas parte de uma preparação que visava prejudicar a relação da Índia com a Rússia na véspera ou durante a visita do presidente Putin. Estas são perguntas poderosas. Elas levantam importantes pontos de interrogação. Relativamente ao ponto que levanta, por que motivo os Estados Unidos prosseguem com a sua estratégia agressiva de mudança de regime e até que ponto isto é apoiado pelo presidente Trump? John, apenas para finalizar esta sessão, como mencionaste, hoje é 11 de novembro, o 50º aniversário do golpe que transformou o regime e substituiu o governo democraticamente eleito na Austrália. Sim. É amplamente conhecido como a destituição. Contudo, ocorreu durante a presidência de Jimmy Carter, se não estou em erro. Sim, foi anteriormente. Bem, a 11 de novembro de 1975, Gerald Ford era o presidente, e este é o 50º aniversário de... Para muitos australianos que estão a escutar, este é um dia bastante significativo para recordar. Permita-me dizer algumas coisas sobre por que é de importância global, porque os Estados Unidos, quando Jimmy Carter chegou ao poder. Sim, antes. A administração Carter fez algo inédito em julho de 1967. Jimmy Carter era presidente há uns 6 meses. Ele enviou o secretário de Estado adjunto Warren Christopher a Sydney para se encontrar com o primeiro-ministro deposto Gough Whitlam e pedir desculpas pessoalmente a Whitlam.
com a promessa de que a CIA e a administração atual pediram desculpa por interferir na demissão e no plano para derrubar o governo de Gough Whitlam em 1975 e prometeram não voltar a fazê-lo, como se veio a verificar. E a CIA encontrava-se nesse exato momento a planear outra operação na Austrália. Voltarei a abordar esse ponto num instante. Nunca antes aconteceu, que eu saiba, que um presidente dos IOA tenha pedido desculpa por uma operação da CIA para derrubar um governo, quanto mais um governo amigo. Em segundo lugar, a demissão de 11 de novembro de 1965, para aqueles que não acompanham a política australiana, envolveu o governador-geral, Sir John Kerr, na altura a demitir o primeiro-ministro eleito, o primeiro-ministro do Partido Trabalhista Gough Whitlam, instalando um partido conservador de Malcolm Fraser como primeiro-ministro, que supervisionaria então a eleição, dissolveria o parlamento e depois venceria a eleição seguinte, o que estabeleceu o governo Fraser, a maioria conservadora no parlamento. O despedimento envolve as ações de Kerr, sobre as quais Whitlam possuía uma gama diversificada de opções e um conhecimento aprofundado de que estava iminente. Mas para muitos australianos que atualmente discutem o assunto, e para muitos que o discutiram na altura, há muito debate sobre o que Whitlam poderia ter feito, deveria ter feito, e assim por diante. O que é interessante agora para o nosso público? Falamos sobre a Venezuela, o Irão, a Síria e a mudança de regime na Rússia. Estes objetivos dos IUA, implementados de forma encoberta ou militar, foram perseguidos na Austrália. Existe uma considerável relutância por parte dos meios de comunicação social australianos em admitir que a CIA desempenhou qualquer papel. E o fato de a administração Carter da CIA ter apresentado desculpas não é mencionado em nenhuma das coberturas de imprensa contemporâneas. A primeira destituição já ocorreu. Permita-me explicar desta maneira. A segunda destituição não é discutida de forma alguma. Em 1977, Kerr, como governador-geral, representava uma polarização e divisão no eleitorado australiano. Ele próprio tinha se tornado alcoólico e não conseguia lidar com o cargo, pelo que teve de ser substituído. Isso foi entendido pelo governo de Fraser, pelo governo do ZEO e pelo governo britânico. Cada um deles exerce influência em Canberra. O que eu sei que ocorreu foi que a segunda demissão foi um plano elaborado para remover Kerr e substituí-lo por um novo governador-geral. Esta parte eu conheço bem porque o novo governador-geral, Zelman Cowan, era irmão da minha mãe. O meu tio e eu raramente escrevíamos ou falávamos a respeito desse indivíduo em particular. Não estávamos em termos amigáveis. Ele já faleceu. E a exigência da minha mãe para que eu jamais revelasse o que sabia sobre Zelman Khan terminou quando a minha mãe faleceu em 2017. Zelman Cowan foi a escolha preferida do governo dos Estados Unidos e da CIA para o cargo de governador-geral. Como é que eu possuo conhecimento sobre isso? Porque Malcolm Fraser me comunicou que tivemos uma reunião durante o período da sua aposentadoria. Estou simplesmente à procura das datas e comprometi-me a não repetir o que foi mencionado anteriormente. E ele faleceu 2 anos mais tarde. Assim sendo, essa promessa chegou ao fim com ele. Fraser afirmou que nunca ouvira falar de Zelman Cowan antes de o convidar a Canberra para se encontrarem e dizer-lhe: vou nomeá-lo governador-geral. Perguntei a Fraser se realmente nunca tinha ouvido falar dele, sendo professor universitário e vice-reitor de uma universidade. Por que razão o escolheu? Ele afirmou. Ele mencionou-me que não foi uma decisão dele. A escolha de Cowan não teve origem nele. E ele foi bastante impreciso quanto à proveniência disso.
Consequentemente, nos últimos 10 anos ou mais, no Tribunal Federal dos Iowa em Washington, tenho procurado os documentos do Estado e da CIA relacionados a Zelman Cowan desde antes de 77 até todo o seu mandato como governador-geral. Recusaram-se a disponibilizá-los. O homem já faleceu. Perdi o caso judicial, que foi enviado ao Tribunal de Recurso no Distrito de Colômbia. Os únicos documentos divulgados sobre Zelman Cowan referem-se aos menus dos jantares de Estado e à posição dos funcionários na chegada de oficiais importantes dos EUA. A relutância dos PAIUA em divulgar informações sobre esse australiano não é igualada por outros. Houve grandes divulgações sobre Robert Hawke, um primeiro-ministro australiano que era informante do FBI e do Departamento de Estado. Isto é uma ocorrência bastante comum na história do governo australiano. Para resumir muito rapidamente, o que foi único no caso australiano foi que primeiro a CIA pediu desculpa e depois começou a planear a destituição do governador-geral, o que conseguiu alcançar. Primeiro e segundo, quando os australianos discutem, como tem feito neste aniversário, poderia acontecer novamente? A resposta é que não é necessário. O grande sucesso da intervenção dos Ilemuais na política australiana foi tornar o Partido Trabalhista Australiano e o Partido Conservador ou Liberal Nacional tão subservientes aos Estados Unidos, tão confiáveis e controláveis do ponto de vista dos EUAD, que já não é necessário demitir ninguém. E esse é um nível de sucesso na penetração de um governo que parte do nosso público pode reconhecer na Europa, certamente na Grécia, e que parte do nosso público pode reconhecer nas Américas. E o que possuímos em oposição a isso? O que temos como formas de resistência? Bem, temos o Irão, temos a Federação Russa, temos a Índia, temos a China, temos a República Popular Democrática da Coreia, temos a Venezuela. Estes são os países de resistência, que não são sucessos de operações encobertas como foi na Austrália. Sim. Muito obrigado, John. Obrigado por me receber. Vejo-te na próxima semana e veremos que segredos emocionantes se revelam nos países que acabamos de discutir. Sim, obrigado.